Daqui a pouco tem mais entrevista exclusiva aqui no Globo Esporte, com um capitão que está vivendo grande fase. Dentro... Lucas Silva, capitão, o segundo é dele do Cruzeiro. E fora dos campos. Agora meu coração está preenchido com a Bianca. Ela é do interior, então ela é raiz também, então tá aprovada. O cara mais emocionado e apaixonado do Brasil no GE, Lucas Silva. E aí, Lucas? Fala pessoal, tô aqui no GE para falar um pouco dessa minha fase aqui e do Cruzeiro também. É isso, no Globo Esporte, a gente se vê. Tem jogador que vai e volta algumas vezes para casa, mas são poucos os que cultivam raízes. E a raiz de Lucas Silva é o Cruzeiro. Aqui chama de papai, chama que vem! Lucas Silva! Lucas Silva arruma aos 300 jogos com a camisa do Cruzeiro, conhece a Toca da Raposa 2 como ninguém, né, Lucas? Muita coisa mudou, inclusive, desde que você começou por aqui. Sim, inclusive esse campo que a gente está aqui, antes era grama natural, agora é sintético. Tem outros setores agora que estão inaugurando, outros ainda para inaugurar. Então aqui a gente tem uma estrutura maravilhosa. E o Lucas Silva mudou muito também. Mudei. Antes era garoto, agora já um pouco mais experiente. Experiente e deixando as emoções falarem por ele também. Não sou muito fácil de me emocionar, mas naquele momento ali não consegui me controlar. Acho que foi uma fala assim do coração, uma fala da alma mesmo. Eu amo esse clube, amo jogar com essa camisa e... A entrevista segurando as lágrimas foi depois da vitória do Cruzeiro contra o Fortaleza, com direito a um belo gol para coroar a boa fase do time e do capitão do Cruzeiro. Muita gente me zoou também, falou assim, e essa canhotinha aí? Eu falei assim, é essa aqui. De vez em quando sai alguma coisa. Finalização do pé esquerdo lá no cantinho, lá na bochecha da rede. Lucas Silva ganhou espaço com Leonardo Jardim depois da lesão do Matheus Henrique. Mas titular ou no banco de reservas, o camisa 16 é o líder absoluto do grupo. Como é que você enxerga essa sua liderança dentro do grupo? Não foi algo que eu pedi, não foi algo planejado, foi algo que aconteceu natural. Há um respeito muito grande e que eu acho que isso tem que ser passado aqui de geração por geração e até mesmo para os garotos da base. Base onde o Lucas foi formado e que ele conhece muito bem. O cria da Toca conquistou títulos. Tetracampeão brasileiro Cruzeiro! E chegou a jogar fora do Brasil no Real Madrid, treinado pelo novo técnico da seleção brasileira. Renova a expectativa de todo mundo, do torcedor, dos jogadores também. Treinador que tem muita experiência, vitorioso. Tem espaço para cruzeirenses na próxima convocação de Ancelotti? O Fabrício, acho que tem condições. Caio Jorge também vive um grande momento. Quem sabe você, né? Quem sabe também, junto com o Cruzeiro aqui, vivendo uma boa fase. Quem sabe pode ser uma grande honra, um sonho também de ser convocado para a seleção. Espaço mesmo não tá sobrando no coração do Lucas Silva. Eu sei, parece fofoca, mas é informação. Ele parou a internet quando assumiu nas redes sociais o romance com a médica Bianca, o primeiro namoro do capitão do Cruzeiro. Finalmente, Lucas! Sim. Agora meu coração está preenchido com a Bianca. Ela é muito tranquila, lida muito bem com isso. Ela é raiz também, então tá aprovada. Acostumado a cultivar raízes, hoje Lucas Silva colhe grande fase fora e dentro de campo. O homem está emocionado e emocionando. E, gente, o Globo Esporte terminando por aqui. A gente volta amanhã para contar como é que foi a despedida do Cruzeiro na Sula e esquentar o jogo desse. Inclusive, mais uma vez, o Prates deve ir na lateral esquerda. No último jogo, por exemplo, ele colocou alguns meninos da base. Hoje tem, inclusive, o jogo do Sub-20, que precisa se recuperar, porque estava no topo da tabela e, de repente, ficou ali em 10º, tem que ficar entre os 8 primeiros para poder classificar. Mas o Cruzeiro no futebol feminino vai muito bem, mas o Leonardo Jardim precisa realmente dar uma avaliada nos jogadores de hoje para dar oportunidade. Fica aquela dúvida do seguinte, o Matheus Pereira, por exemplo, não jogou no final de semana. Ele coloca o Matheus Pereira hoje, por exemplo, para poder fazer essa rodagem do elenco, para o Matheus Pereira pegar ritmo para ir para o jogo contra o Palmeiras.
Acredito que não. Vou falar isso na escalação melhor para vocês, porque eu acho que ele deve aproveitar esse espaço para poupar jogador enquanto puder, porque no final de semana tem uma batida difícil contra o Palmeiras. E será que vai pôr o Rodriguinho para jogar? Cara, eu acho que Foi no segundo não, tempo Jardim, deve rodar. foi não, viu, Lico? Acho que no segundo tempo deve entrar, sim. Viu, Lico? Não deixou o menino do América aí, paradão lá, Mas vamos igual, lá, mas vamos igual lá. Saci de patinete. Mas vamos lá, no América, a gente sabe que deu essa situação aí, por exemplo, de uma dificuldade financeira. E pro Cruzeiro e União Santa Fé pode não valer nada em termos de classificação, pro Cruzeiro vale sim mais uma avaliação do Leonardo Jardim, que manteve a sua coerência com os resultados dentro das 4 linhas. Quando ele falou, por exemplo, que ele ia conhecer melhor o elenco, que ele ia rodar bastante o elenco, eu acho que na cabeça dele, evidentemente, que ele queria os resultados positivos, mas ele já sabia que poderiam vir resultados que não seriam tão favoráveis, mas ele focou na recuperação individual de cada jogador. E por isso ele focou nessa avaliação de peça por peça para que cada um pudesse performar melhor. E foi isso que aconteceu. E por isso o Cruzeiro vai bem no Campeonato Brasileiro, classificou com uma certa tranquilidade dentro da Copa do Brasil e usa a Copa Sul-Americana agora para poder fazer esse rodízio do elenco, para ele observar os jogadores que precisa observar, como vai ser o caso do Pratos, por exemplo. O Lautaro pode ter mais uma oportunidade, o Bolaci entrando ali muito bem. Fica a dúvida no meio-campo de quais peças ele vai usar e eu falo com vocês daqui a pouco qual que é a escalação, porque a Bel e a Carina Pereira